Olha só, gente, tô inaugurando hoje aqui, então, esse top 5, essa brincadeira que vai ser aqui a gente tentar olhar pro final de semana e ranquear ou pelo menos estabelecer algum tipo de hierarquia, mesmo que equivocada da minha parte, 5 momentos pra gente poder trazer pra live, coisas que, não podem ficar sem um breve comentário. Eu não vou, logicamente, fazer comentários gigantescos em cima de cada tema, mas são temas que eu julgo relevante trazer aqui para que a gente possa debater. Alguns que vocês vão ver mais para frente, eu já posso ter gravado um vídeo colocado na internet? Pode ter acontecido, mas são 5 temas do esporte mundial e que eu acho que merecem algum tipo de destaque aqui na live, beleza? Então, para a gente começar, e eu vou ter que me organizar aqui, porque é a primeira vez que eu estou operando todos esses equipamentos ao mesmo tempo, tá? Vamos abrir o nosso top 5 com futebol internacional e com algo que era até previsível, tá? Algo que era até previsível, que foi a saída do Antônio Conte do Tottenham. E o que mais me chamou a atenção, e eu acho que muita gente já deve ter debatido, entendido enfim, cara, e nem ter sido surpreendido por essa saída, é que, depois que o cara dá aquela entrevista falando que os caras estão acostumados com, entre aspas, fracasso, que tem um time egoísta, que fala em acomodação, joga no ventilador, tudo isso, tava na cara que ele ia ser demitido. Até os jogadores pediram a cabeça do treinador. Mas se você for olhar os números, não foram números ruins, né? O Conte levou o time à Liga dos Campeões da Europa, o time está na 4ª posição da Premier League, mas o problema do Conte é sempre o mesmo. Ele tem prazo de validade. É impossível ele ter passado por tantos clubes, sempre saindo com algum tipo de problema de relacionamento, sem que o problema seja ele. Ele é um baita de um treinador. Taticamente falando, eu acho que ele está entre os melhores, provavelmente entre os 5 melhores técnicos que a gente deve ter aí, se eu estiver exagerando nos 5, vamos botar entre os 10 melhores técnicos que a gente tem no futebol europeu e futebol mundial. Mas ele tem problemas, bicho. Acaba que é sempre de uma forma negativa que ele sai do clube e, na maioria das vezes, por algum problema que ele acabou gerando. O Tottenham tem os seus problemas de competitividade? Me parece óbvio, né? Não fosse isso, o Tottenham não ficaria tanto tempo sem ganhar títulos. Lógico que o Tottenham tem seus problemas. Talvez sejam problemas estruturais, como ele até colocou, problemas que possam vir da diretoria de cima para baixo. Fato. Tá? Eu acho que é bem provável que exista um problema estrutural na noção de competitividade desse clube. Mas no meio da temporada, jogar tudo pro alto, como o Conte jogou, é típico do trabalho dele. É basicamente sempre o que ele acaba fazendo. Um baita de um treinador, mas que arruma sempre um jeitinho de criar polêmica. Invadindo aqui para a 4ª posição, ainda no tema treinadores do futebol europeu, apresentado já no Bayern de Munique o Thomas Tuchel, do jeito que você preferir falar, que para mim está entre os grandes treinadores do futebol europeu, 49 anos de idade, só treinou o Chelsea em 7 jogos nessa temporada, saiu por problemas com a nova diretoria do Chelsea, estava no mercado. Segundo ele, que foi até anunciado quinta-feira, mas só foi apresentado nesse último final de semana, enquanto eu agradeço aqui ao PXKZ pelos 4 meses de sub, ele não estava nem esperando o convite, quando de repente na terça-feira os caras ligaram, começaram a costurar essa vinda e o Bayern de Munique, para mim, contrata um baita de um treinador. Certamente, opinião minha, está entre os top 5 técnicos do futebol mundial hoje. Substitui o Julian Nagelsmann, que é um belíssimo de um treinador, um belo prospecto, mas teve problemas na condução desse trabalho dele no Bayern de Munique. Vi também uma entrevista do Joachim Kimmich dizendo que não existia problemas no vestiário com o treinador, mas a diretoria do Bayern de Munique, com Oliver Kahn, Salihamidzic, entre outros, falaram que no campo a coisa não andava do jeito que eles imaginavam. O Thomas Tuchel não planejava voltar para o futebol alemão,
Acho que só tinha um único clube mesmo que ele pudesse treinar na Alemanha, que era o Bayern de Munique. Ele falou que tanto na França com o Paris Saint-Germain, como também na Inglaterra com o Chelsea, existia um temor dos outros times para com o Bayern. Eu acho isso absolutamente natural. E ele vai ter o confronto contra o Manchester City, né? Nas quartas de final da Liga dos Campeões. Separei rapidinho os jogos do Thomas Tuchel contra o Guardiola, porque ele ganhou uma Liga dos Campeões com o Chelsea contra o City e brincou até que ele era pedra no sapato do City. Não que ele era pedra no sapato do Guardiola, mas que aquele trabalho dele no Chelsea foi uma espécie de pedra no sapato do Manchester City. Foi mesmo naquela temporada. Ele, em 10 jogos contra a Guardiola, venceu 3, empatou 1 e perdeu 6 jogos. Vai ficar aí pelo menos até a temporada 2024-2025 nesse contrato inicial dele no Bayern de Munique. É um técnico gabaritado que assume um clube do tamanho que ele merece hoje e que tem tudo para fazer um trabalho espetacular, na minha opinião, no comando do Bayern de Munique. Um trabalho muito, mas muito, muito, muito melhor do que vinha sendo o trabalho do Julian Nagelsmann no comando do FC Bayern. Chegando agora na metade desse nosso top 5 de momentos do final de semana que eu queria destacar aqui com vocês. Agora, a hierarquia, para mim, ela vai em cima de momentos que precisam ser destacados. E aí, para a terceira posição, a derrota do Brasil para o Marrocos, né? Uma derrota que, se não surpreendeu muita gente, ela tem o caráter de surpreendente, pelo menos para mim, porque o normal não é o Brasil perder para o Marrocos, foi apenas a primeira vez que o Brasil perdeu para a seleção marroquina. Gravei um vídeo, muito obrigado, aliás, a você que viu o vídeo lá no meu canal no YouTube já, ou você que está vendo esse vídeo aqui no YouTube e que viu o vídeo aqui também, obrigado. O vídeo ultrapassou a marca das 100 mil visualizações da análise do jogo da seleção brasileira. Para mim, um amistoso que não era para ter acontecido, porque com técnico interino, ou seja, sem treinador, qual que é o propósito de um jogo como esse? De verdade, treinar? Treinar quem? Treinar o quê? Você não é o técnico que vai treinar a equipe nas eliminatórias? Então, o que você de fato está fazendo ali? Deu oportunidade para alguns jogadores que, na minha opinião, não vão fazer parte de um ciclo de Copa, como é o caso do próprio Rony, que ali está, e que até foi sacrificado na forma de escalar do Ramon Menezes. Então, na minha cabeça, o Ramon Menezes, na escalação, sacrificou o Rony, jogando o Rony espetado pela direita, sacrificou o Rodrigo, jogando o Rodrigo espetado por dentro. O Andrei, não era tempo do Andrei ser titular da seleção brasileira? Acho muito precoce. Tinha outros jogadores, talvez o Paquetá devesse ter jogado por ali, colocado o Rodrigo, espetado o Rony, botado o Antony, feito aquele 4-2-4, 4-2-3-1, que a seleção estava até mais habituada. Então, eu acho que o amistoso foi muito ruim por parte da seleção brasileira. E, como eu falei, marcas são alcançadas por adversários em cima da seleção e marcas negativas que o Brasil acaba batendo também em jogos como esse. Primeira vez que o Brasil perdeu para o Marrocos, primeira vez que o Brasil perde 2 jogos seguidos contra adversários africanos, perdeu na Copa do Mundo, já na última rodada da fase de grupos para Camarões e perdeu agora para o Marrocos. Se a gente olhar no cômputo geral, 41 jogos da seleção brasileira contra seleções africanas, 36 vitórias. Empatou 2 vezes e perdeu 3. E aí o que chama atenção, nos últimos 6 jogos da seleção brasileira contra africanos, 2 vitórias contra Gana e Tunísia, já na reta final da preparação para a Copa de 2022, 2 empates, Senegal e Nigéria, e agora 2 derrotas. Então, esse amistoso, que para mim o Ramon deveria ter convocado, se fosse para fazer só jogadores sub-20, ele acaba marcando a seleção brasileira negativamente. Na segunda posição, eu vou deixar o primeiro lugar para algo positivo, porque o segundo lugar vem para algo negativo, que foi a eliminação do Internacional. De novo o Inter fora das finais do Campeonato Gaúcho. Segunda temporada consecutiva que o Inter não vai disputar a grande final, e com elementos daqueles cruéis para o torcedor colorado, como a disputa de pênaltis, mas, aliás, o jogo em si é o que menos importa, né? O que a gente viu depois acaba sendo lamentável. Mas antes de entrar nesse tópico,
que compõem aqui esse nosso top 2, é inacreditável o que acontece com o Internacional. O Inter não vence o Campeonato Gaúcho desde 2016. De lá pra cá, a gente vai pra 7ª final agora. O Inter só disputou 3 finais. 3 finais. Sendo que o Mano Menezes teve tempo de trabalhar esse time para essa temporada. O Inter perdeu jogadores poderiam ser importantes e ficou fora da decisão do Campeonato Gaúcho. Isso é absolutamente bizarro e as cenas que a gente viu depois foram mais toscas ainda. Tem que saber perder. O jogo estava quente, o jogo estava provocado, beleza. Tudo isso a gente acaba entendendo. Mas quando você perde um jogo e a casa estava lotada, não vem dar de machão. Não vem querer, sair na mão depois do seu time ter sido eliminado em casa nos pênaltis. É lamentável. Perdeu, fecha a casinha, vestiário, entrevista coletiva, cabeça baixa e foca no Campeonato Brasileiro. Não vem arrumar confusão. Mas os caras estavam ali, eu escutei uma entrevista do mercado, não respeitaram. Ou foram ali onde estava... Irmão, tem torcida visitante, a torcida visitante está ali, os caras vão próximos e eles têm direito de comemorar. Perdeu? Sai fora, mete o pé. E aí isso vai 2 jogadores e do grupo do Internacional. E lógico que esse cidadão aqui tem que ser exibido a cara dele várias e várias vezes, porque esse aqui é um crápula, é um ser humano da pior qualidade, que foi o animal que entrou em campo com a menininha no colo para agredir jogador do Caxias. Desculpa. Que mundo a gente está vivendo? Em que isso é razoável e que isso, é minimamente aceitável. O cara simplesmente, com uma criança de colo, um tremendo de um imbecil, invade o gramado e agride o jogador do Caxias. E eu quero fazer uma menção também eu não sei se era segurança, mas pessoas do staff do Beira-Rio, caras estavam com uniformes ali, agora eu esqueci qual que era exatamente o nome que estava na camisa do cara, mas que também agrediram jogadores do Caxias, tá? Também agrediram jogadores do Caxias. A galera tá dizendo aqui no chat que era do SAMU. Beleza, eu vi que tinha um outro nome lá, mas se for SAMU, socorrista, enfim, cara, inacreditável. Tá fazendo o que ali, irmão? Agredindo o jogador do Caxias. Então o que a gente viu foi uma das páginas mais tristes da história do Internacional, que precisa se reerguer esportivamente, deu um passo nessa direção, se classificando para a Libertadores, sendo vice-campeão brasileiro no ano passado, mas que, gente, entre outras coisas, a gente fala aqui do campeonato estadual, que como que as pessoas acabam indo por esse lado, cara? Esse ser humano aqui, que o Inter já identificou e que não vai deixar mais entrar no estádio, que tudo aquilo que a gente sabe que vai acontecer, mas o Inter tem que tomar um gancho pesado no Campeonato Gaúcho, que seja, ou a CBF tem que entender em laudos se o Beira-Rio tá apto a receber jogos, se a segurança do Beira-Rio é, suficiente para receber um jogo de Série A. Porque é inacreditável o que a gente viu. Não dá pra gente normalizar o que a gente viu ontem, o que a gente viu nesse domingo no Beira-Rio. De alguma maneira, eu quero laudo. Alguém tem que fazer um laudo, alguém tem que buscar e dizer por que é seguro e por que não é seguro. Porque ontem o Beira-Rio se provou, e é um estádio maravilhoso, tá? Estádio maravilhoso. Mas ontem se provou que, de alguma forma, tá falha a segurança do estádio do Internacional. E vamos para a notícia positiva para a gente fechar aqui o nosso top 5, primeira versão, que podem existir outras ou não, mas que a gente está fazendo aqui na live. Coisas que eu acho importante a gente ter destacado aqui do final de semana esportivo. Você sabe o que está na posição número 1? Na posição número 1 está ela, campeã mundial, Bia Ferreira, bicampeã mundial de boxe. Mais um feito impactante para o esporte brasileiro. Essa mulher é um fenômeno, fantástica,
bicampeã do mundo, venceu a categoria até 60 quilos do Mundial de Nova Delhi nesse último final de semana, batendo a colombiana Henry Valdez, e ela se tornou então bicampeã mundial, a brasileira, incluindo aí homens e mulheres, que mais venceu medalhas em Mundial de Boxe. 3 medalhas tem a Bia, ela que foi medalhista de prata nos Jogos de Tóquio, tem tudo para ser uma medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ela é simplesmente avassaladora. Tem 37 campeonatos internacionais no boxe, subiu ao pódio 36 vezes, sendo que em 31 dessas disputas ela saiu com a medalha de ouro, com o título. Que seja aí uma grande temporada da Bia, que seja uma aproximação perfeita para os Jogos Olímpicos de Paris, e a gente tem que valorizar sempre as conquistas do esporte brasileiro. Quando a gente olha só para o futebol ou só para outras modalidades, a gente acaba se tornando míope e não valoriza o que tem que ser valorizado aqui no esporte brasileiro. Então, se você não tinha visto essa notícia, eu acho que muita gente viu porque correu aí a internet e os principais jornais esportivos brasileiros. Esse merece o lugar de número 1 nesse nosso top 5 da semana, a medalha de ouro da Bia, que, repito aqui, faz história e que tem tudo para levar a medalha de ouro. E eu acho que essa cobrança por medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, ela é sempre muito cruel. Às vezes você não está no melhor dia, mas a preparação está sendo feita para que ela chegue em Paris na ponta dos cascos e chegue em Paris com o melhor cenário possível. Que esteja bem, concentrada, vivendo uma boa semana, bons dias, 10, 15 dias que vão anteceder aí a sequência dela em Paris 2024, para ela, quem sabe, se tornar também campeã olímpica, assim como ela já é bicampeã mundial. E esse foi o nosso top 5, a nossa primeira edição do top 5 do LFF aqui na live. Fechou? E aí, rapaziada? Gostaram ou não? Dinâmico, hein? Acelerado. Como tem que ser um top 5. Criaram um nome pro quadro, hein? Ficou bom, a galera gostou. Que bom que vocês gostaram. Eu tentei operar aqui todas as câmeras e tudo mais. Mas eu acho... E eu vou tentar fazer isso sempre, tá? Vou tentar fazer isso sempre que possível. Sempre que eu estiver aqui segunda-feira. Subindo, falando. Aí o Eliseu Viana assim, um bom corte pro YouTube. Tomara que a galera curta lá também. Certamente vai entrar nas nossas redes no YouTube também. Aliás, se você não tá seguindo o meu canal no YouTube, o canal de cortes, a hora é essa, hein? Exclamação cortes para você seguir o canal de cortes. O Lamarck fala assim, você acompanha os atletas do judô também? Mayra Guiar, gênio demais. Cara, eu já narrei título mundial da Mayra Guiar, eu sou apaixonado pelo judô e pela trajetória da Mayra. Eu sou muito fã da Mayra e não só dela, da Rafaela, do Leandro Guilherme, do Thiago Camilo, enfim, de tantos e tantos outros, do Baby Silva. Pode falar quem você quiser aí, que eu sou fã e a gente, vai ter a chance de preparar coisas muito legais, visando aí Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos e o que vier pela frente. Lembrando pra galera que nós, da Cazé TV, eu, Cazé, Belt e todo o time Cazé TV também, nós somos padrinhos e madrinhas, né? Nosso time feminino também da Cazé TV, do Comitê Olímpico Brasileiro. Então a gente vai fazer muitas coisas legais junto da galera do COB, vai tentar apoiar da maneira que pudermos aqui o esporte olímpico brasileiro também. Beleza?